Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou André e esse é meu canal. E hoje no quadro Constelação na Prática, o tema é medo. Por que eu sinto tanto medo? É possível eu entender os meus medos através da constelação familiar? Essa foi a pergunta que a cliente me fez. Então, dentro desta dinâmica, ela foi me contando que sente muito medo, um medo inexplicável até, medo e pânico de perder o emprego, medo de perder o namorado, medo de fazer algumas coisas e perder, é um medo incontrolável, né? Um medo, não sabe o que vai ser dela no futuro. Então, fomos olhar isso através da constelação familiar para tentar entender um pouco mais nessa história sistêmica dela. Colocamos ela no campo. Então, aqui, representando ela, colocamos ela no campo. Eu constelo na água, então aqui é só uma reprodução para que vocês possam entender como é que foi a dinâmica, né? E ela entrou no campo, foi se movimentando bem devagarinho e veio vindo assim, até que ela começou a dar uma olhadinha pro lado e foi vindo de lado assim, andando de lado, até mais ou menos chegar aqui, olhando para fora, né? E ali ela ficou olhando ali para fora. Nisso eu vou pedindo para as pessoas, se tiverem, né, no caso ela que está ali assistindo, se ela tiver também sentindo alguma coisa no momento em que entra o bonequinho no campo, para que ela me fale, né? E ela disse que estava sentindo muita ansiedade, quase um taque cardíaco. É justamente por isso, né? Essa sensação de medo que ela já estava batendo nela ali, até dar certa expectativa. Aí eu coloquei a mãe dela para nós entendermos um pouquinho mais essa dinâmica. A mãe dela entrou no campo e a mãe dela já veio e já virou assim. Já virou, já ficou de costas, já ficou olhando ali pro lado, demorou um tempo, veio vindo aqui um pouquinho para cá. Deu mais uma viradinha para fora. E aí ela me relata que a mãe dela, enquanto viva, tinha alguns quadros de esquizofrenia. E ela tinha é ela que cuidava da mãe, né? Porque ela tinha muita dificuldade, assim, não podia ficar sozinha. Aí vem e para aqui assim, mais ou menos. Olhando também para a mesma direção que ela. Eu coloco o pai dela. O pai dela entra no campo. E nessa situação, o pai dela veio parando aqui assim, mais ou menos. Olhando lá para outra direção. Aí eu coloco mais um bonequinho aqui, que representa, aqui seria a frente, né? Esse cortinho aqui, que representa a questão dela do medo, do sentimento de abandono, né? O medo que ela tem de o namorado abandonar ela, o medo que ela tem de perder o emprego. Coloco que representa esse medo. E ele entra no campo e vem ficar mais ou menos aqui assim, meio que direcionado, olhando para ela, e ela de costas. Nessa situação aqui, eu percebo que as questões estão mais relacionadas dentro da linhagem da mãe dela, do sistema familiar da mãe dela, do que do pai, que foi olhar lá para o outro lado, né? Então eu disse para ela, como eu percebo que essa história tem mais a ver
o sistema familiar da tua mãe, eu vou colocar a mãe da tua mãe no sistema para a gente dar uma olhada. Aí eu coloco a mãe da cliente, que seria a avó. A avó, ela entra e vem vindo aqui nessa direção e para mais ou menos aqui atrás dela, olhando bem em direção ao que seria o abandono. E aí, aqui a dinâmica ia mudando um pouquinho, porque tinha vezes que o bonequinho olhava para a mãe dela, tinha vezes que o bonequinho olhava lá em direção ao que representaria o medo e o abandono, né? E ficou assim. E aí, o que o campo emitia assim de força e que tinha que colocar as mulheres do sistema da mãe dela para entender essa dinâmica. Então, eu coloquei a mãe, que seria a bisavó, né? A mãe, a avó e a bisavó da cliente. Porque eu coloquei a bisavó, a bonequinha veio e ficou aqui assim. Ficou aqui assim, mais ou menos do lado. Olhando de frente aqui para a filha, no caso, né? Que seria a avó. E ela olhando mais ainda lá para a questão do abandono. E aí eu disse assim para ela: olha, o medo que você sente tá vinculado com a sua avó. Alguma coisa aconteceu com a sua avó que deixou o sistema dela, as informações que ela carrega, que foram de medo, de abandono. Está bem aqui visível que você fez essa conexão, né? Por lealdade, por emaranhamento, por amor, por ter de repente um vínculo, você fez essa conexão com a dor dessa perda, desse medo, desse abandono com a sua avó. Você sabe alguma coisa que tenha acontecido com a sua avó? E aí ela relata que sim, que ela sabe que a história da avó dela foi uma vida bem sofrida, que ela era uma pessoa muito fechada, muito reservada, era bem autoritária, era até brava, que ela tinha até um pouco de medo da avó dela por ser assim, e que ela sabia que enquanto a avó dela estava na fase da infância, ela foi abandonada pela sua mãe, e ficou, né, sendo cuidada pelos avós, e que ela carregava então esse sentimento de abandono, né? Ela tinha uma faixa de 6 anos de idade quando a mãe da avó, né, dela, a abandonou. E que tempos depois essa bisavó tentou se reconciliar com ela, mas ela não quis, né? A mágoa dela era tão grande que ela não quis a reconciliação, não quis a aproximação e seguiu a vida assim, com o coração partido, ferido, o amor interrompido, que são, né, como a gente entende dentro da linguagem sistêmica, né, o amor interrompido nessa faixa de idade. E ela não quis mais olhar para essas questões e seguiu a vida dela do jeito que ela conseguia, sendo aquela vó durona, né? Seca, ríspida, autoritária. E ela disse assim: olha, eu tenho até medo da minha avó também, pelo jeito que ela é. É estranho eu estar conectada com a minha avó nesse sentimento. Eu assim, mas é a sua alma, que é a reprodução aqui que a gente vê, que mostra que o medo não é seu. O medo do abandono é da sua avó. E aí eu conversando com ela, né, explicando assim, veja bem, sem querer fazer julgamentos,
Não deve ter sido fácil para sua avó crescer carregando esse sentimento de ter sido abandonada. E ainda assim, né, ela conseguiu, dentro do que ela pôde, casar, ter filhos e ter netos, e você é uma das netas. A vida chegou até você através dela, apesar das dificuldades que ela teve. Então, assim, como ela carrega muito medo, carrega esse sentimento de abandono, a gente já viu que esse medo que você carrega não é seu, é do sistema da sua avó. Vamos fazer um exercício e honrá-la por tudo aquilo que ela passou, para que esse peso possa ir se dissolvendo com o tempo. Ela, vamos, claro, ela concordou. Aí nós fizemos alguns exercícios sistêmicos de fala, no sentido assim, vó, eu vejo você, eu vejo a sua dor, tudo que aconteceu com a senhora, o abandono da bisavó. Eu entendo que foi difícil para você. Eu também sinto esse sentimento, embora não seja meu. E aí a gente foi falando mais algumas palavras, eu fui falando, ela foi repetindo, né? E eu disse assim, vamos reverenciar essa avó e vamos entregar para ela o que realmente é dela. Essa dor, esse medo do abandono, é o medo do sistema dela. Aí eu disse assim, você consegue fazer uma reverência para ela, que é, né, abaixar a cabeça e imagina que você tá com um baú e nesse baú estão ali todos os medos que você carrega, todos os sentimentos de abandono, esse medo de perder o emprego, esse medo de ser abandonada pelo namorado, que você coloque todos esses medos nesse baú e você faça um gesto simbólico de entregar para sua avó, para ela ficar com o que é dela e você ir aos poucos se libertando desse peso. Aí ela fez, né? E eu disse assim, e você vai me dizendo tudo que você vai sentindo. E ela fez todos os gestos. E como o sistema mostra muito bem e a gente consegue sentir isso, percebemos, tanto eu quanto ela, que nesse gesto a avó não pegou esse baú. Esse baú simbólico de pesos, ela não aceitou. E aí ela falou assim, nossa, eu percebo que ela não pegou, ela não quis. Eu disse, sim, ela está tão fechada para a vida, como você falou, que ela não aceitou nem a reconciliação da sua mãe quando a sua mãe procurou, pelo que você me relata, que vai ser difícil para ela receber. Mas a gente já está fazendo o primeiro movimento de modificação desse sistema. Então você deixe esse baú simbólico nos pés dela, né? A gente faz uma meditação nesse sentido. E aí ela então fez esse gesto, né? Mentalizou, então ela devolvendo esse baú com esse peso para a avó dela, falando, vó, esse peso não é meu, é seu, fique com o que é seu, eu fico somente com o que é meu, eu vou deixar aqui aos seus pés, para que na hora que você estiver pronta, para você carregar, isso é seu, é do seu sistema, e eu vou deixar aqui. Então ela fez todo esse exercício, e ela aí relatou, nossa, saiu um peso das minhas costas, depois de ter feito isso. E eu disse assim, foram pequenos movimentos, tem muito mais coisa que eu sinto que você tem para resolver com a sua avó, com a sua mãe e com a sua bisavó, mas como hoje o tema você trouxe, quero entender o motivo dos meus medos e hoje foi visto que tem a ver com a sua avó,
esse foi o primeiro passo, esse foi o primeiro exercício que nós fizemos. Agora você espera alguns meses, mais ou menos uns 2 meses, para isso tudo ir tomando forma. E você agora modifique as suas atitudes quando este medo, este pânico vier até você. Nós vamos fazer outras dinâmicas de exercícios, porque agora você já entendeu, esse medo não é seu, né? Você, em ressonância, você acessou esse medo de abandono e de perdas, que é da sua avó. Então, toda vez que você lembrar desta dinâmica, uma das coisas que você vai fazer é o cancela, 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 que eu já expliquei isso num outro vídeo, que eu posso deixar a descrição aqui para quem quer saber mais como usar isso. Você vai também fazer por algum tempo o Ho'oponopono, e que eu também já tenho, tá explicado esse exercício num outro vídeo, né? Tem a fala do Ho'oponopono, tem as orações do Ho'oponopono. Aí, se você se sentir à vontade, você pode fazer 108 vezes o Ho'oponopono. Tem o vídeo também, para você fazer acompanhada, para você não fazer sozinha. Você pode deixar tocando isso na sua casa, né? Tem a música do Ho'oponopono, enfim, tem várias ferramentas. Você vai fazendo falando ou fazendo mental. E no decorrer, nós vamos fazer outros exercícios também de limpeza de memórias do passado, para você ir aprendendo a se libertar disso, já que a causa nem é sua. E ela, ok, ela topou, então a gente foi fazendo, né? Tivemos uma continuidade nesse atendimento. A constelação familiar foi a primeira sessão, ela depois foi fazendo outras. E durante a semana foi fazendo esses exercícios, né? Que ela ganhava as tarefas para ela ir fazendo durante a semana. E veio a cada semana relatando os resultados que ela foi tendo com essas ferramentas terapêuticas de limpeza de memórias, né? Limpeza de emoções. E aí, futuramente, eu disse para ela, futuramente vamos ter que fazer uma outra constelação para ver as outras questões que apareceram aqui, mas cada coisa no seu tempo. A alma, ela tem um tempo para absorver todas as informações, principalmente assim quando se abre o campo e se vê, né? Isso, então, que você desse esse tempo. E aí eu comentei para ela, e interessante como a sua mãe se conectou com a sua bisavó. E ela ainda relatou assim, a minha mãe amava minha bisavó, tinha uma verdadeira adoração. E aí não é à toa que o campo mostra essas dinâmicas, né? E o pouco que as pessoas, pouco ou muito que as pessoas vão sabendo sobre a sua ancestralidade é revelado aqui, quando a gente vê o sistema familiar da pessoa. E então, essa cliente, já com essa consciência de que esses medos que ela vinha carregando há tanto tempo não eram de origem dela, e sim da avó dela, ela foi fazendo esses exercícios, né, agora consciente de tudo, para ir se libertando e não carregar mais isso no seu dia a dia. Então, eu espero que vocês tenham gostado da explicação desta constelação, que possa ter sido bem revelador para você, né, numa ferramenta de aprendizado. Você também possa avaliar se você tem alguma questão, algum medo, alguma crise, algum pânico. É possível dar uma olhada na origem através da constelação familiar. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aí, que eu respondo assim que eu puder. E vejo vocês até o próximo vídeo. Um grande beijo. Até mais.